E aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso treinamento sobre implementação do Microsoft 365. E nessa jornada que eu tenho implementando esse produto, já tem algum tempo que eu trabalho nessa área, como consultor, como técnico, analista. Então, uma das dificuldades que eu mais vejo nos clientes é exatamente o fato de não haver um planejamento adequado para a solução, né? Então as pessoas imaginam que por ser um produto de nuvem, elas podem estar colocando de qualquer forma que vai funcionar, né? E de fato, muitas vezes funciona, mas os problemas que isso traz é extremamente grande e desvantajoso, né? Então você tem ali um retrabalho imenso para poder corrigir uma implementação mal feita ou uma implementação mal planejada, tá? Então nesse primeiro módulo nós vamos estar trabalhando aí sobre o planejamento da solução, né? Planejamento da infraestrutura local, planejamento da identidade e solução de autenticação. Nós vamos estar falando sobre gerenciamento de domínios, sobre assinatura, sobre como verificar a integridade do serviço, tá joia? E vamos estar fechando aí o módulo 1, falando sobre migração de usuários e dados, tá? Então vamos começar, nossa primeira aula vai ser sobre planejamento da infraestrutura local do Microsoft 365, tá? Então como que isso funciona, né? Como que eu vou estar falando sobre infraestrutura local, né? Para quem precisa de uma infraestrutura local para o Microsoft 365? Bora lá, vamos aqui. Planejando a infraestrutura local, né? Tudo que você faz na nuvem, o serviço que você consome na nuvem, ele tem que ser útil para alguém, né? Então, onde está esse alguém, né? Quem vai estar usando esse seu serviço de nuvem, tá? E o serviço de nuvem que você vai estar configurando ele na nuvem, os seus usuários, as pessoas que vão estar usando ele, em quase que 100% dos casos, né, são poucas exceções, eles estão vindo do seu ambiente local. Então você precisa sim planejar o seu ambiente local para que você possa estar utilizando os recursos de nuvem da melhor forma possível, tá? Um exemplo disso, seguindo aqui, é como que nós vamos estar trabalhando para normatizar o nosso ambiente local para que possamos estar usufruindo do nosso ambiente de nuvem da melhor forma possível, tá? A gente deve preparar a nossa organização, nós devemos ter em mente que quando você adquire ou que você tem em mente adquirir um tenant do Office 365, do Microsoft 365, necessariamente você passa necessariamente você precisa bastante ter o planejamento para que esse seu tenant seja funcional, tá? É a palavra que está tentando lembrar essa, para que o seu tenant seja funcional, tá? Porque senão você vai ter lá um tenant, você vai provisionar lá o que você precisa e não vai ser algo funcional, tá? Então, quando você prepara a sua organização, você está preparando para que ela seja funcional para as suas necessidades, tá joia? Preparando os requisitos de banda, tá? O que significa isso? Cara, quando você começa a utilizar um ambiente de nuvem, obviamente que se você os seus usuários estão on-prime, estão local, estão no escritório, você vai ter uma grande demanda de link de internet. Então você tem que parar e planejar. Nós vamos estar vendo indícios de um planejamento que você precisa ter para que você possa estar levando o seu ambiente todo para o Office 365, para o Microsoft 365 e não ter problemas com o seu usuário, né? Não ter problemas ali de rede, né? Testar a sua rede, tá? Que é você verificar questões de portas, firewall, né? Nós vamos estar entrando tudo nesses detalhes, tá? Entender as melhores práticas de integração e como que vai ser a sua comunicação com seus usuários. Então, nós vamos estar vendo aí nessa aula sobre preparar o nosso ambiente local. São esses itens para que nós possamos ter uma experiência, né? Para ter uma jornada para a nuvem mais tranquila, tá joia? Então vamos seguir aqui. Por enquanto eu vou estar olhando aqui esses slides, mas eu vou estar aqui com o meu tenant aberto e nós vamos estar sim vendo na prática como vamos proceder com isso daí, tá bom?
Então, pessoal, tá? Qual é o primeiro ponto que nós devemos fazer quando você pensa em ir para a nuvem? Então, você está pensando, cara, a minha organização ela tem XPTO de usuários, eu quero ir para a nuvem. Primeira coisa, considerar os requisitos de largura de banda, tá? Levando em consideração que se você for migrar e-mail, for usar SharePoint Online, se você for usar todos os recursos que o Microsoft 365 te proporciona, e se o seu usuário está on-premise, então necessariamente você precisa considerar os seus requisitos de largura de banda. Se você tem uma largura de banda muito baixa, muito pequena, você vai enfrentar dificuldades e a experiência de utilização do seu usuário não vai ser boa, tá? Você vai ter mais reclamação do que benefício, tá? O usuário ele vai reclamar muito mais de não estar conseguindo utilizar os recursos do que propriamente dito de dizer que está usando os recursos de maneira, digamos, de maneira mais célere, tá bom? Então, quando você pensar aí, eu vou para a nuvem, então preocupe-se, tá? Preocupe-se com o seu link de internet, tá bom? Estima-se que em uma organização a demanda de internet aumenta em cerca de 20 a 50%, tá? Então, se você tem um link, procure aumentá-lo, tá? É melhor, tá joia? Uma outra recomendação, o seu ambiente on-premise, tá? Onde estão os seus usuários, tá? Se os seus usuários estão localizados na sua rede local, você tem lá um Active Directory que você possui os seus usuários, então é importante que você faça um cleanup, tá? O que vem a ser um cleanup? É uma limpeza do seu ambiente de AD, tá joia? Quando você tem um ambiente de AD muito antigo, ele é muito antigo, então você tem diversos usuários que já foram criados, usuários que foram desativados, usuários que vieram migrados de algum outro local. Então muitas vezes acontece de termos problemas com esses usuários, tá? Que tipo de problemas? Eu vou colocar aqui agora na tela o meu Active Directory e vou estar mostrando para vocês alguns problemas que nós podemos ter em um ambiente de AD que não está customizado para o ambiente de nuvem, tá joia? Olha só, pessoal, eu coloquei na tela o meu AD, tá, que eu uso para poder fazer, para ministrar essa aula e também para poder fazer testes com ele, tá joia? Então, quando a gente fala de fazer um cleanup no seu AD, não é você deletar tudo, tá? Não cai nessa não, tá joia? Abre o olho. É para você poder simplesmente verificar se os seus usuários, os seus grupos, o que você vai levar para a nuvem, se está em conformidade com o que é recomendado para que você possa ter essa trajetória sem ter muitos problemas, tá joia? Por exemplo, tá? O que não é suportado para que você fazer o sincronismo do seu ambiente local com o ambiente de nuvem, tá? Um exemplo, caracteres ilegais, tá? O que vai ser esses caracteres? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, um usuário, ou melhor, vou pegar aqui o administrator e vou estar copiando ele, né? Fazendo aqui uma cópia dele. Então, eu vou colocar aqui o nome de Chesley, sou eu. E no login eu vou colocar chesley.silva. Veja que eu coloquei 2 pontos, tá? Eu vou avançar, colocar aqui uma senha qualquer, mas que eu não esqueça dela. Eu vou estar criando, ele aqui avisa, né, que o objeto já existe. Então eu vou trocar aqui pronto, ele me avisou aqui que deu um errinho. Beleza, criei aqui o usuário Chesley Rocha com ponto, né? Então o que acontece? Quando eu for sincronizar esse usuário aqui, eu vou ter um erro, né? E ele vai me acusar que esse usuário tem o caractere ilegal e não vai sincronizar, tá joia? Então, quando eu tenho caracteres ilegais, ele não permite que a sincronização ocorra, tá? Então é necessário saber onde que estão esses usuários, se você possui, e corrigi-los para que você possa sincronizar, tá joia? Um outro ponto, tá? Se você for sincronizar o PN, tá? Como é aqui o caso. Se você for sincronizar o usuário pelo campo meio,
que é uma outra boa prática também, você tem que se precaver que no campo meio, estou colocando aqui ao meio, né? O dado também seja íntegro, tá? O que significa isso? Eu coloquei aí um dado que não é íntegro. Chesley.Silva, eu coloquei um acento agudo no A. Então, quando eu for sincronizar, obviamente que esse caractere é um caractere inválido e ele vai me gerar um erro, tá? Então, quando você procura fazer um cleanup do seu diretório, é você verificar onde que você está com o usuário não em conformidade com o ambiente de nuvem, tá joia? Um outro ponto que você precisa verificar, usuários duplicados, tá? O que significa isso? Eu tenho aqui o Chesley.Silva no campo e-mail e o meu usuário administrator, ele também tem no campo e-mail dele o Chesley.Silva, que no caso não está, mas ele tem aqui o Chesley.Silva. O que isso significa? Quando eu for sincronizar, ele vai me falar, cara, eu não vou te levar, porque eu não sei quem você é. Isso se eu tiver com o campo meios marcado aqui para sincronização, tá joia? Então é importante que você tenha o seu diretório limpo, aderente às boas práticas de nuvem, tá? Principalmente do Microsoft 365. E para te ajudar, tá? Tem uma ferramenta que você pode estar usando ela, tá? Na limpeza do seu diretório. O nome dessa ferramenta é o IDFix, tá joia? Você pode fazer o download dela e você pode estar instalando ela no seu AD, não tem problema, tá bom? Na verdade, se você tiver um servidor aí que você possa utilizar que sem ser o AD, é melhor, tá? É recomendado, inclusive, tá? Que você instale essa ferramenta em um servidor que não seja o seu AD, tá joia? Nesse caso aqui, eu estou com ela instalada aqui no meu AD e eu vou estar usando ela para estar fazendo a limpeza do meu diretório, tá joia? Tá aqui, ó. Conforme eu falei para vocês, tá aqui o IDFix, né? Então eu vou clicar aqui em Query e ele vai fazer uma query no meu AD e vai me mostrar os meus usuários que estão com problemas, né? Então, como exemplo que eu falei, que eu coloquei agora há pouco, né? Eu criei aqui um usuário e ele me falou, cara, o formato do seu e-mail não tá legal, né? Você tá aí com ponto e eu quero saber se você vai permanecer do jeito ou se você vai fazer o update desse formato. Então, quando você tem um AD muito antigo, naturalmente você vai ter sim esse tipo de problema, tá? Então a ferramenta IDFix, você pode baixar ela lá no GitHub. Eu vou colocar o link aí depois para vocês baixarem ela e vocês vão ver aí como que está a saúde do seu AD, para que você possa estar tendo um AD mais limpo, tá joia? Para você poder estar subindo com seus usuários para a nuvem sem problemas, tá? Lembrando que é normal, viu, pessoal? Você ter aí o AD muitas vezes não tão arrumadinho, tá? Acontece sim, tá? Não deveria, mas infelizmente acontece, tá? Chega a ser normal, como eu falei, tá bom? Eu vou minimizar aqui a minha máquina virtual e nós vamos fazer agora uma lista de verificação de planejamento para a implementação do Microsoft 365, tá? O que significa isso daí? Quando você tem ali você vai fazer a implementação do Microsoft 365, cara, não pensa que é só um site na internet, não, tá? Ele vai alterar a cultura da sua organização. Isso é muito sério, tá? As pessoas ainda não acordaram, ó. Oi, aqui, eu tô aqui, ó. Ainda não acordaram para isso, tá? Quando você implementa o Microsoft 365, é importante que você comece certo para que você não tenha problemas no futuro, tá? Então, eu listo aí alguns itens, tá? Que eu acho que é de suma importância no momento que você estiver planejando a implementação, tá? Por exemplo, você fazer uma lista de verificação pré-implantação, tá? Que é para você poder estabelecer cronogramas, não só junto à área técnica, mas principalmente junto aos usuários, tá? Lembrando que você, como área técnica, você vai migrar os seus usuários, você vai implementar um serviço novo, mas é o usuário no final das contas, é o usuário que vai estar utilizando o serviço de fim a fim.
né? É o usuário que vai estar produzindo, é o usuário no final que vai ter a necessidade de estar acessando o e-mail dele, de estar abrindo um arquivo no OneDrive, de estar utilizando um SharePoint online, de estar utilizando Teams, né? Então, muitas da TI ela vai estar implementando e o usuário vai estar fazendo a grande roda girar, tá? Então, preocupe-se com o seu usuário, preocupe-se em levar não só a tecnologia, mas também levar um pouco mais de conforto para ele, tá? Que é importante para ele, é importante para a organização, tá? Então, dentre as principais áreas que eu acredito que seja importante você fazer uma lista de verificação, e é o que eu faço também quando eu implemento esse serviço, é determinar as metas da implantação, tá? Que tipo de metas você vai ter? O que você vai mensurar para o seu usuário e vai falar que é uma meta para ele? É a utilização do Teams? É a utilização dos sites do SharePoint? É você falar para o usuário que ele vai estar utilizando um recurso de nuvem em vários dispositivos? É você falar para ele que a meta principal é a migração do e-mail dele? Então, esses detalhes você tem que colocar isso num papel e deixar o usuário ciente de quais são as suas metas, tá? Inventariar o seu ambiente, tá? Cara, isso aí é fundamental, tá? Para você saber quantos usuários você tem, quantas mailbox você tem, quantas shared mailbox você tem, qual o sistema de e-mails que você usa atualmente, tá? É um Exchange, qual é a versão dele, porque dependendo da versão você tem formas de migrar diferentes, tá bom? Você usa um sistema de e-mail de terceiros, então qual o formato desses arquivos, como que você vai migrar esses arquivos, vai ser por IMAP, então IMAP você não leva agenda, vai ser por PST, o formato de e-mail atual te permite converter para PST, você tem uma ferramenta de terceiros que te permite essa conversão, então tudo isso daí você tem que colocar na ponta do papel, inclusive para aquisição de licença, que é o que nós vamos tratar mais um pouquinho adiante, tá? Se você não tem um inventário, obviamente que você também não tem como estar adquirindo as licenças de maneira correta, tá joia? Corrigir bloqueadores, o que significa isso daí? Eu falei no módulo, há alguns minutos atrás, sobre o cleanup, tá? Então, quando você não faz a limpeza do seu ambiente, é um bloqueador. Ele vai estar te bloqueando para que você possa ir para a nuvem. E qual é um outro bloqueador que você tenha no seu local de trabalho que pode não estar te dando aderência para que você vá para a nuvem? Um deles é a falta de comunicação com o usuário, é a falta de comunicação com os setores, é a falta de comunicação com as gerências que estão ali ao lado, né? Então, quando você não tem a comunicação com o seu ambiente, obviamente que você é um bloqueador que você tem, tá joia? Configurar os serviços do Office 365, do Microsoft 365, né? Por quê? Imagina, você vai subir o usuário para a nuvem e aí on-premise você não limpou o AD, você não normatizou o seu ambiente local. Então, quando você sobe o usuário para a nuvem, você vai ter lá o domínio chesley.local, por exemplo. Quando você sobe para a nuvem esse domínio, ele vai adquirir o onmicrosoft.com. Você não vai ter o seu serviço do Microsoft 365 configurado de forma correta, porque o seu ambiente on-premise não está configurado de forma correta. Então, é importante que você configure de maneira correta os seus domínios, tá bom? Que você configure o seu domínio principal, que você veja quem são os seus usuários, tá? E como que você vai fazer isso. Então, esses itens eu listo como sendo os mais importantes, tá? E principalmente, participe, faça que o seu usuário participe, nem que seja recebendo os comunicados, tá? Muitas vezes o usuário ele quer o serviço funcionando, ele não sabe o que está acontecendo por trás. Então faça com que ele participe de todo o processo, no mínimo sendo comunicado do que está acontecendo, tá? É importante, tá joia? E dando continuidade, tá? Vamos falar agora de algo tão importante quanto que eu falei agora há pouco, tá? Que é o que? Estimando os seus requisitos de largura de banda de rede, tá? Quando você vai para a nuvem, como eu falei, em média, o seu link de internet passa a ser exigido de 20 a 50% a mais, tá joia? Então, para que você não tenha problemas quando você foi e você ter que necessariamente
passar a solicitar mais links, e às vezes a burocracia não permite que seja algo rápido. Então, antes de você ir, avalie o número de clientes, né, o número de usuários que você tem. Você tem 1.000, 2.000, 3.000, todo mundo vai usar o recurso? Vai. Então você já pode ter ali um impacto considerável no que você vai estar disponibilizando para os seus usuários, tá? Quais são os serviços que esses usuários vão usar? Vão usar e-mail? Vão usar e-mail de forma híbrida? Você vai usar o Microsoft Teams? Você vai usar ali os sites do SharePoint, o OneDrive? Você vai fazer sincronismo dos seus dados on-premise com os seus dados de nuvem? Por exemplo, você vai fazer ali usar o OneDrive com um file server, por exemplo? É possível, tem gente que usa. E aí, eu te pergunto, será que o seu ambiente atual suporta isso? Ou você vai fazer um piloto, que é o que eu enumero ali, fazer um piloto com um pequeno grupo de usuários, e de repente você consegue já ter ali uma forma de mensurar que você precisa aumentar a sua capacidade de rede, a sua capacidade de banda de largura, ou você simplesmente vai esperar que o usuário lá na frente reclame, né? Então você tem que tomar essas medidas para que você não venha se arrepender no futuro, tá? Um outro ponto, tá? Que se o seu usuário está em casa, está no home office, então a largura de banda dele vai impactar na qualidade do serviço que ele oferece, tá joia? E para que você possa testar essa largura de banda, para que você possa verificar a sua conectividade, a Microsoft disponibiliza essas ferramentas, tá? Que é o MMA, o Microsoft Message Analysis, o Microsoft Remote Connective Analysis e o Microsoft 365 Support and Recovery Assistant, que é o SARA, né? Para quem não conhece, é o SARA. Então são ferramentas boas, são ferramentas importantes e que elas podem te dar um norte e ajudar aí em algum troubleshoot sobre a sua latência de rede, tá joia? E agora falando um pouco sobre melhores práticas, né, de integração com o Microsoft 365, tá? O que significa isso, cara, né? Como é que você pode me dizer melhores práticas de integração? Olha, quando você vai subir o seu ambiente para o Microsoft 365, e você faz isso sem planejamento, geralmente o que a pessoa faz? Roda lá as configurações de DNS externo, coloca um AD Connect para poder sincronizar os objetos on-premise com a nuvem e fica por isso mesmo, né? E aí começam a vir uns problemas, tá? Por exemplo, o cleanup do diretório, então você necessariamente tem que fazer a limpeza dele, tá joia? E você tem que planejar o seu ambiente on-premise, tá? Planejar como? Cara, o serviço que você usa, por exemplo, o e-mail, né? Se você for usar e-mail na nuvem, você tem certeza que as suas portas de comunicação no seu Fire on-premise estão liberadas? Você fez esse teste, você verificou isso, você verificou a questão do seu certificado, o seu certificado é público e em quanto tempo ele vence, né? Qual vai ser os seus requisitos de autenticação, né? Como é que você vai autenticar na nuvem? Nós vamos falar muito sobre autenticação no decorrer aí desse treinamento, mas você precisa abrir a mente e começar a ver, cara, como que eu vou autenticar? Eu vou usar a DFS, eu não vou usar a DFS, eu vou usar um pass-through, eu não vou usar um pass-through, o que eu vou fazer? Eu vou sincronizar o hash de senha com a AD5, eu não vou sincronizar o hash de senha. Então você tem aí opções que não são opções erradas, todas as opções são certas para o seu ambiente de acordo com o que você espera fazer. Então, o que você vai fazer? Então, quando você ignora esses pontos, eu coloco aí ignorando o requisito de autenticação, você acaba tendo um usuário com duas senhas, você acaba tendo o usuário on-premise, o usuário em cima, então você acaba dificultando ali o seu ambiente, tá? Se você usa e-mail, se você for lá utilizar o correio,
quantas caixas compartilhadas você tem. Então, existe uma boa prática para você poder estar utilizando as caixas compartilhadas, shared mailbox. Então, isso é importante que você tenha, tá? E por fim ali eu coloco, cara, o desempenho da sua rede interna, ela vai prejudicar a experiência do seu usuário, tá? Então, tenha isso em mente para que, com o passar do tempo, a administração do seu serviço de nuvem seja menos tortuosa, seja menos sacrificante, tá joia? E um outro ponto que nós temos que ter em mente, depois vocês vão ter acesso a todos esses dados que eu estou colocando aqui, vai ter o arquivo para vocês fazerem o download desses dados, é o intervalo de portas e endereços que vocês vão ter que ter para poder liberar para os seus usuários na sua rede interna. Se o usuário vem da casa dele, geralmente na casa do usuário já está todo liberado, né? Porta 80 está todinha liberada, mas em uma organização, muitas vezes existe bloqueios. Então, você precisa ter toda a listagem de IPs que a Microsoft utiliza para que você possa estar liberando de acordo com a conveniência que você possui, tá joia? Então, eu vou estar disponibilizando todos esses IPs, todo mastigado, por serviço, e você vai poder estar analisando e vendo o que você vai estar liberando de acordo com a necessidade que você possui, tá joia? Mas não tem como fugir disso, tá? Você vai precisar disso daí, tá bom? Identifique a estratégia de implementação do serviço do Microsoft 365, tá? Qual vai ser, eu estava falando disso agora há pouco, né? Qual vai ser a estratégia de autenticação que você vai utilizar no seu Microsoft 365, tá? Você precisa saber se você vai ter somente usuários na cloud, tá? O que significa isso? É o usuário criado na nuvem, ele vai ter um login na nuvem e vai utilizar apenas os serviços da nuvem, tá? Você vai ter o usuário híbrido, aí quando você tem o usuário híbrido, você pode ter aí opções, tá? Que tipo de opções? Você vai sincronizar o hash, você vai ter um pass-through, você vai ter um ADFS, né? O que você vai ter com o seu usuário? Então, ao identificar a maneira como você vai sincronizar as contas, você consegue desenvolver um trabalho melhor, tá joia? Nós vamos voltar nesse assunto praticamente um módulo inteiro para falar só sobre sincronização de usuários, tá bom? Então eu não vou me apegar muito nisso aqui, porque nós vamos estar falando muito sobre isso aí mais para frente, tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre usando o password hash synchronization, tá? O que vem a ser isso daí? É você manter o seu ambiente híbrido, com alta disponibilidade, podendo haver recuperação de desastres, tá? E se por acaso o seu ambiente on-premise morrer, você ainda consegue utilizar seu ambiente de nuvem apenas com hash de senha, tá? Então, como eu falei, nós vamos estar falando muito sobre isso no decorrer do treinamento, tá joia? E nós vamos estar conversando muito sobre esses pontos aí, tá? Então, o que eu recomendo vocês? Agora, para um pouco, lê um pouco o PDF que vai estar disponibilizado para vocês, tá joia? E vejam onde que vocês podem estar aplicando esse planejamento no ambiente que vocês já utilizam hoje. Eu acredito que muitos de vocês já estão utilizando o ambiente de nuvem e acredito que muitos estão utilizando o ambiente de nuvem, talvez não com essa premissa de planejamento que eu estou falando aqui. Então o que eu recomendo? Dá uma parada, dá uma lida, se for possível, reveja esse conteúdo, tá joia? E passe a imaginar que muita dificuldade que o seu usuário está passando hoje, a abertura de ticket para o ambiente, para o suporte hoje, às vezes é muito alta porque faltou esse planejamento, tá? Planejar a infraestrutura interna, planejar o seu AD, fazer o cleanup do diretório, verificar como é que estão as suas condições de link, tá joia? Verificar qual é a sua melhor forma de autenticação. Então o que eu sugiro? Dá um tempo e dá uma verificada, tá joia? E aí eu aguardo vocês no próximo módulo, no próximo conteúdo, tá joia? Que ainda estamos no módulo 1, essa é a aula 1, tá joia? E nós vamos estar vendo aí no próximo módulo
Eu espero vocês lá no próximo módulo sobre planejando a identidade e solução de autenticação, que é exatamente onde nós estamos parando aqui agora, beleza? Então, aguardo vocês lá.